Legislação específica. O Ministério Público na Constituição Federal de 88. Esse é o bloco 6, no total de 7 blocos. Lembrando que todos os slides dos 7 blocos estarão disponíveis em PDF e um link para o Google Drive, que vai ser descrito aqui embaixo, na descrição do vídeo, e também mencionado no último slide. Todos esses blocos são focados nas pegadinhas que as bancas fazem nas questões de concurso público. Artigo 130. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção, pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. O Ministério Público de Contas brasileiro, também denominado pelo Supremo Tribunal Federal de Ministério Público Especial, surge com o Decreto Federal 11.166, de 92, que disciplinou a estrutura do Tribunal de Contas da União. Desde aquele momento, no final do século XIX, decidiu-se que funcionaria perante aquela Corte de Contas um Ministério Público especializado, separado e autônomo. Então, as características do Ministério Público de Contas: especializado, separado e autônomo. Pessoal, essa é um artigo e um tópico do Tribunal de Contas, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, que quando cai em prova, derruba meio mundo. Então, muita atenção para esses tópicos. A exemplo dos demais ramos do Ministério Público, pode atuar tanto como órgão agente, denunciando irregularidades ou ilegalidades, quanto como órgão interveniente, no exercício da função constitucional de custos legis, oficiando como representante da sociedade na relação jurídico-processual que se desenvolve no âmbito dos tribunais de contas. Assim como o promotor de justiça pode pleitear a absolvição no processo penal, o procurador do Ministério Público de Contas, dentro de sua independência funcional, pode postular que as contas de determinado gestor sejam julgadas regulares ou irregulares. Como sabido, o membro do Ministério Público é fiscal da lei, não é necessariamente acusador e, portanto, atua de forma imparcial de acordo com sua consciência. Como vimos no bloco 1, esse é o princípio da independência funcional. Se manifesta em duas acepções: independência externa ou orgânica e independência interna, onde cada membro é livre para agir dentro dos limites da lei, segundo sua própria consciência. Como não podia deixar de ser, as atribuições dos membros do Ministério Público estão intimamente ligadas às competências dos tribunais de contas, que vão desde a análise do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, apreciação dos contratos celebrados pelo poder público, repasses ao terceiro setor, contas de governo e de gestão, até apreciação dos atos de admissão de pessoal da administração. Bom salientar que os atos de admissão de pessoal e de aposentadoria têm obrigatoriamente que passar pela aprovação do Tribunal de Contas. Como atuam unicamente no âmbito extrajudicial, os membros do Ministério Público de Contas mantêm estreito contato com os demais ramos do Ministério Público brasileiro, com o fim de que fatos apurados no âmbito dos tribunais de contas que possam configurar crimes ou atos de improbidade administrativa sejam devidamente combatidos na esfera judicial. Este intercâmbio de informações entre os MPs já foi objeto de questionamento no STJ, que assentou sua legitimidade e importância. Embora o Ministério Público perante o Tribunal de Contas não possua autonomia administrativa e financeira, são asseguradas aos seus membros as mesmas garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público, tais como requisição de documentos, informações e diligências, sem qualquer submissão à Corte de Contas.
Assim, aos membros do Ministério Público perante as Cortes de Contas, individualmente, é conferida a prerrogativa de independência de atuação perante os poderes do Estado, a começar pela Corte junto à qual oficiam. Destarte, não há que se falar em ilicitude de provas decorrente da troca de informações entre Ministério Público Federal e Ministério Público de Contas, uma vez que a característica extrajudicial da atuação do Ministério Público de Contas não o desnatura, mas tão somente o identifica como órgão extremamente especializado no cumprimento de seu mister constitucional. Isso foi uma decisão de recurso ordinário do STJ, quinta turma. Ministro Félix Fischer, em 2014. Como relevante exemplo de atuação, pode-se mencionar que as representações do Ministério Público no âmbito do Tribunal de Contas da União foram fundamentais para identificar e reprimir as ditas pedaladas fiscais, o que culminou na emissão de parecer prévio desfavorável às contas de 2014 do governo federal. Segundo Wellington Saraiva, nos ministérios públicos nos tribunais de contas, a carreira varia de acordo com a respectiva lei. Em geral, seus cargos denominam-se Procurador de Contas e Subprocurador-Geral de Contas. O chefe do órgão é o Procurador-Geral do MP de Contas, ou denominação equivalente. E como já vimos no caput do artigo 130 da Constituição, tudo que é aplicado aos membros do Parquet, Ministério Público, também se aplica aos membros do Ministério Público de Contas. Vale lembrar que essa palavra parquet, muito usada, é sinônimo do Ministério Público. Tá? O artigo 130, aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Ponto top de pegadinha. Olha lá o coraçãozinho, onde as bancas amam fazer as pegadinhas. Os procuradores de contas não são ministros e nem conselheiros do Tribunal de Contas. Aqui as bancas tentam confundir os candidatos. Os ministros e integrantes do TCU possuem as mesmas prerrogativas, vencimentos e vantagens dos ministros do STJ e serão julgados no STF. Serão aplicadas as normas do artigo 40 da Constituição referentes à aposentadoria e pensão. Os conselheiros das Cortes Estaduais de Contas possuem as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos desembargadores dos tribunais de justiça e serão julgados no STJ. Isso é muito focado pelas bancas no quesito de referente a julgamento. Então é muito bom memorizar esses tópicos. E vamos ver agora como é que as bancas cobram isso, Tribunal de Contas. Ano 2015, banca CETAP. Marque a alternativa correta sobre o previsto na Constituição Federal a respeito do Ministério Público Comum e o de Contas. Então, colega, dê um pause aí no seu vídeo e tente resolver essa questão. Pausou o vídeo, resolveu, vamos lá conferir. A alternativa correta, letra E. Aos membros do Ministério Público, junto aos tribunais de contas, aplicam-se os mesmos direitos, vedações e forma de investidura dos membros do Ministério Público Comum. Letra da lei. A alternativa A está errada porque fala que não se aplicam os mesmos direitos. A alternativa B fala que se aplicam-se somente os mesmos direitos e vedações dos membros do Ministério Público Comum. A alternativa C, a parte que está errada é aplicam-se somente os mesmos direitos e forma de investidura.
E a alternativa D, que encontra-se errada, onde se diz direitos e vedações diversos, por se tratar de Ministério Público Especial. Uma outra questão, ano 2016, banca CESP. Com relação às competências do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, assinale a opção correta. Dê um pause aí, colega, e tente resolver a questão. Pausou, resolveu, vamos lá conferir. A alternativa correta é a letra B. O Ministério Público do Tribunal de Contas tem competência para requerer providências ordenatórias dos autos ou informações complementares, com base, como visto no slide 5. Embora o Ministério Público perante o Tribunal de Contas não possua autonomia administrativa e financeira, são asseguradas aos seus membros as mesmas garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público, tais como requisição de documentos, informações e diligências, sem qualquer submissão à Corte de Contas. Outra questão, ano 2016, banca Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul. A Constituição Federal e a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público estabelecem, entre outras hipóteses, que... Pause aí no vídeo e vamos lá resolver a questão. Ok? Pausou e resolveu. Vamos conferir o gabarito. Letra C. As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas. O que a letra A está errado é que adquirem a vitaliciedade após 3 anos de exercício. Já vimos em blocos anteriores que não, são 2 anos. A letra B, que é garantido aos membros do Ministério Público o exercício da atividade político-partidária. Não, é vedado o exercício da atividade político-partidária. A letra D, os Ministérios Públicos dos Estados formarão lista tríplice dentre os procuradores de justiça para escolha de seu procurador-geral, sendo o mais votado nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Errado, é o chefe do Poder Executivo que escolhe um da lista tríplice e não é o mais votado. A alternativa E está errado porque fala salvo 2 de magistério. Não, é 1 de magistério. No próximo bloco, iniciaremos o artigo 130A da Constituição Federal, Conselho Nacional do Ministério Público. E desistir está fora de questão. Então, desistir jamais. Foco, força e fé, galera. Lembrando que todos os slides dos todos os blocos estarão disponibilizados em PDF, num link que vai estar mencionado aqui embaixo na descrição do vídeo, no Google Drive, e também que vai ser mencionado no último slide. Ok? Espero que tenham gostado e nos encontramos no próximo bloco. Um abração!